Imagine um lugar onde o próprio ar parece feito de agonia, onde cada respiração é um grito sufocado. Foi ali, naquele cômodo, que o pesadelo se revelou diante dos meus olhos. Primeiro, veio a incredulidade, como se meus olhos se recusassem a aceitar o que viam. Depois, o medo se instalou, lento e viscoso, como veneno correndo nas veias. A curiosidade inicial se dissolveu em terror puro, e de repente, eu estava paralisado, mas não por escolha. O pavor me dominava com uma força brutal, arrancando de mim até a vontade de gritar. As lágrimas queimavam os olhos, mas o medo as segurava, como se até o choro fosse um luxo proibido. Então, vi aquele rosto. Ou melhor, o que restava dele, dentes quebrados, ossos expostos, carne rasgada em pedaços que não deveriam existir. E o medo? Ah, esse não tinha nome. Era algo além da compreensão humana, uma força que me atravessava como lâminas, fazendo-me sentir cada fibra do meu corpo se despedaçando. Cada costela, cada tendão, cada nervo esticado até o limite. Não era só dor, era a sensação de estar sendo desmontado vivo, como se minhas entranhas fossem arrancadas uma a uma enquanto eu girava, impotente, em uma roda de sofrimento. E ele ria. Um demônio, satisfeito como nunca, gargalhando enquanto me via ser esmagado, triturado, reduzido a nada. A mandíbula se partia em dois, a parte de cima indo para trás, a de baixo para frente, e eu sentia cada fragmento de osso se quebrando dentro de mim. Deixe-me morrer, eu suplicava, mas a morte não vinha. Só a tortura, eterna e insuportável. E então, as vozes ecoavam na minha mente. Quantas vezes ignorei os avisos? Quantas oportunidades tive de escolher outro caminho? As festas, os prazeres passageiros, as escolhas egoístas, tudo isso me trouxe até ali. E agora, não havia arrependimento que apagasse o que estava acontecendo. Bem-vindos a Tóquio Além. Hoje, vamos ouvir Redigi, um homem que, em 2019, vivenciou algo que poucos conseguem descrever. Separado da esposa e mergulhado em vícios, ele foi levado ao inferno não uma, mas 4 vezes em uma única noite. E o que ele traz de volta é um testemunho que vai abalar você. Redigi, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Obrigado, irmã Julie. Só posso dizer uma coisa, obrigado. É uma bênção estar aqui. Que alegria tê-lo conosco. Louvado seja Deus. Vamos lá. Conte-nos sobre sua vida, essa experiência e o que aconteceu. Com certeza. Vou começar pelo início. Nasci e cresci em Fresno, Califórnia, tenho 46 anos. Minha jornada espiritual começou cedo, desde que me lembro. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, me levava à igreja desde pequeno. Mesmo sendo atleta, joguei futebol, basquete, vivi o ensino médio como um jovem cheio de energia, as lembranças mais fortes que tenho são dos momentos na igreja. Minha avó era uma serva dedicada da grande Betânia de Deus e Cristo, e nosso pastor, o ancião Binal, conduzia cultos repletos do Espírito Santo. Eu sentia algo poderoso ali, algo que não conseguia explicar. Mas então, aos 19 anos, alguém me disse, Sam, relaxa. Quando crescer, não vai precisar mais ir à igreja. Nem seus filhos, se tiver. Você vai ser livre. E eu, arrogante, respondi à minha avó, vó, quando eu for adulto, não vou mais à igreja. Não vou obrigar meus filhos a irem. Ninguém vai me forçar a nada. Ela me olhou com uma seriedade que nunca esqueci e disse, se você virar as costas para Deus, vai se meter em encrenca. E não vai entrar no reino dos céus. Vai para o inferno. Na época, achei que era exagero. Eu só não quero ir à igreja toda hora, pensei. Mas hoje sei que o inimigo já estava trabalhando em mim, mesmo sendo tão jovem. A vida seguiu. No ensino médio, aos 17, entrei para o time de basquete, comecei a usar drogas. Foi depois de um jogo, com os caras mais velhos do time, que experimentei maconha pela primeira vez. Entre o som alto, as risadas e a sensação de pertencer, o diabo sussurrou, agora você é meu. E foi aí que tudo mudou. Minha mãe sempre dizia que a maconha era a porta de entrada para coisas piores, e ela estava certa.
No ensino médio, já fumava, bebia, vivia em festas. Em 1999, estava completamente perdido, sem perceber que cada tragada, cada gole, me afastava mais de Deus. No último ano, eu era um alcoólatra em tempo integral. Acordava às 5h30, corria, treinava, levantava peso, tomava banho, e adivinha? Assim que terminava, já estava enrolando um baseado. Ia direto para a loja de bebidas, sentava do lado de fora e fumava. Em Fresno, naquela época, se você parecesse ter idade, conseguia álcool fácil. E quando o dono da loja te conhecia, aí sim, era festa. Eu tinha acesso ilimitado, e achava que aquilo era liberdade. Por fora, era o atleta exemplar. Por dentro, um viciado que se recusava a admitir a verdade. Eu dizia a mim mesmo, gosto de beber, é só o que um jovem faz. Não entendia que a juventude deveria ser tempo de buscar a Deus, de enxergar sua luz desde cedo. Mas o inimigo já tinha um plano traçado para mim, e eu caí direto na armadilha. O ensino médio passou, me formei, entrei na faculdade comunitária para jogar basquete, e foi aí que tudo desandou de vez. Os objetivos se tornaram mais ambiciosos, mas também mais sujos. A fornicação entrou na minha vida como um convite irrecusável, e, sem perceber, abri as portas para algo muito pior. Um portal demoníaco se escancarou, e eu nem imaginava o que estava por vir. No último ano do colégio, já na faculdade, eu estava completamente fora de controle. Não conseguia me concentrar nos estudos, vivia anestesiado, enxergando apenas o que o inimigo queria que eu visse: basquete, fama, dinheiro, mulheres, carros, status. Prepara-te, Gary, o mundo é teu, sussurrava a voz que me consumia. Eu acreditava piamente que meu destino era ser um jogador de NBA, um astro, um homem de sucesso, mas era tudo uma ilusão, uma armadilha cuidadosamente montada. O diabo me envolveu em uma teia tão densa que eu não via saída. Falava com olheiros, usava bonés de times, vivia o sonho, até que ele se transformou em pesadelo. Me formei, joguei semiprofissional, e então aconteceu, quebrei o tornozelo em 3 lugares. Era para eu estar em um campo de treinamento da NBA, mas o destino tinha outros planos. Quando voltei da lesão, não era mais o mesmo. Meu corpo não respondia, minha confiança se esvaiu, e a realidade me atingiu como um soco no estômago. Aquela lesão não foi só física, foi o fim de tudo o que eu acreditava ser. O fracasso me esmagou. Sou um fracassado, repetia para mim mesmo, dia após dia. Os sonhos, as aspirações, tudo desmoronou em um instante. E o pior? O diabo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria me ver quebrado, sem esperança, sem rumo. Cheguei ao ano 2000 sem saber o que fazer da vida. Sem emprego, sem direção, sem nada. Então, em um acesso de ódio pelo mundo que me traíra, decidi me vingar. Se a vida não me deu o que eu queria, vou tirar dela o que eu puder. Comecei a vender drogas. Não importava o trabalho, não importava as consequências, eu só queria entorpecer a dor. E entorpeci mesmo. Me tornei um viciado completo, metanfetamina, maconha, álcool. Era o que me mantinha de pé, ou melhor, o que me impedia de cair de vez. Foi nessa época, por volta de 1999, que conheci a mãe dos meus filhos. Ela já tinha uma filha, e, quando nos juntamos, a vida deu uma guinada ainda mais sombria. Eu estava tão longe de Deus que nem percebi o abismo em que havia caído. Ainda assim, ele nunca me abandonou, mesmo que eu só o reconhecesse de relance, como um vulto distante. Casamos em 2004, tivemos mais 3 filhos, e durante todo esse tempo, o inferno se instalou em nossa casa. Era um pandemônio diário, uma guerra espiritual que eu não sabia nomear. Foi ali que conheci a feitiçaria, a astrologia, os taros, coisas que ela trazia para nossa vida como se fossem inofensivas. Eu não fazia ideia do mal que estava permitindo entrar em minha alma, em meu lar, em meu futuro. Não entendia que cada carta virada, cada ritual, cada invocação abria feridas espirituais que eu jamais conseguiria fechar sozinho. Mas, mesmo no meio do caos, havia algo que me mantinha humano: o amor pelos meus filhos.
Eu os amava com uma intensidade que não sabia explicar, porque, na verdade, nunca tinha aprendido a ser pai. Minha infância havia sido interrompida cedo demais, e, aos 20 e poucos anos, eu ainda era um garoto de 15 ou 16 emocionalmente. Mas Deus, em sua infinita graça, me deu forças para tentar. E eu tentei, mesmo sem saber como. Fiquei com a mãe dos meus filhos por 20 anos, e, se contasse tudo o que aconteceu nesse período, seria uma história à parte. 4 crianças depois, chegamos a 2018. Minha filha mais velha estava prestes a se formar no ensino médio, e eu tomei uma decisão: era hora de me separar, de seguir em frente. Não aguentava mais. Estava exausto, esgotado, morto por dentro. O demônio do suicídio me perseguia, sussurrando em meu ouvido dia e noite. Já tínhamos passado por tudo, até pela falta de um teto sobre nossas cabeças. E, em um dos momentos mais baixos, quando a desesperança parecia vencer, não pertencia. Uma mulher que, no fundo, eu sabia que não era para mim, mas a solidão era um veneno mais forte do que a razão. Ela me ofereceu um teto, um lugar para afundar ainda mais, e eu aceitei. Porque, naquele momento, qualquer porto parecia melhor do que o mar revolto que era minha vida. Las Vegas brilhava com suas luzes falsas, prometendo esquecimento. E eu me agarrei a isso como um náufrago se agarra a uma tábua podre. Bebi até perder a noção do tempo, cheirava até não sentir mais o gosto do sangue na garganta, e quando a noite acabava, acordava com o peso do mundo sobre o peito, como se cada erro meu tivesse se materializado em pedras. Mas o pior não era a ressaca física, era a certeza de que eu estava cavando minha própria cova, e que, de alguma forma, estava gostando da escuridão. Foi nessa época que o demônio da autodestruição se tornou meu companheiro mais fiel. Ele me sussurrava que eu não merecia nada além daquilo, que meus filhos estariam melhor sem mim, que a vida que eu levava era o único final possível para alguém tão quebrado. E eu acreditava. Cada palavra. Porque, quando você está no fundo do poço, até as mentiras mais cruéis soam como verdades absolutas. Mas então, em meio ao caos, algo aconteceu. Não foi um milagre grandioso, não foi uma voz do céu, foi um vislumbre de lucidez, tão frágil quanto um fósforo aceso em meio a uma tempestade. Eu estava sentado no chão de um quarto de motel barato, com as paredes manchadas de coisas que eu preferia não saber, e pela primeira vez em meses, me perguntei, e se eu não quiser mais isso? Não era esperança. Era apenas uma pergunta. Uma pequena rachadura na armadura do desespero. E foi o suficiente. Porque, naquele instante, lembrei-me da minha filha atravessando aquele palco, do orgulho em seus olhos quando me viu na plateia. Lembrei-me das noites em que eu a ninava para dormir, das promessas que fiz a ela quando era pequena, mesmo sabendo que talvez não conseguisse cumpri-las. E algo dentro de mim se rebelou. Não contra o vício, não contra a dor, mas contra a ideia de que eu não tinha o direito de tentar. Então, com as mãos tremendo e a alma em farrapos, peguei o telefone. Liguei para um número que eu tinha guardado há anos, mas nunca tivera coragem de discar. Era de um homem que eu conhecera em um grupo de apoio, um daqueles que olham para você e não desviam o olhar, mesmo quando você está no seu pior. Ele atendeu no terceiro toque. Eu preciso de ajuda, foi tudo o que consegui dizer. E, pela primeira vez em muito tempo, não era uma mentira. Não tinha nada a ver comigo, muito menos com o tipo de gente com quem eu deveria me envolver. Mas me envolvi. E as amarras espirituais começaram ali, no pecado, na fornicação, enquanto eu ainda afundava cada vez mais na minha dependência. E ela? Uma alcoólatra inveterada, uma mulher que vivia no mesmo lamaçal de devassidão que eu. Quando dois demônios se encontram, o caos não é uma possibilidade, é uma certeza. E foi exatamente isso que aconteceu. No começo, parecia até que as coisas poderiam dar certo. Ela tinha uma casa decente, um emprego estável, uma vida que, aos olhos de qualquer um, parecia sólida. Mas a realidade era outra. Por trás daquela fachada, as contas se acumulavam, as dívidas cresciam, e eu, cego pela minha própria miséria, não percebi nada. Até que um dia, sem aviso, tudo desabou. A hipoteca atrasada, os boletos vencidos, a casa perdida, o emprego ido.
E de repente, ela me olhava com aqueles olhos desesperados, como se eu tivesse as respostas. Como se eu fosse a solução. Mas eu não era. Eu só queria fugir. Correr para longe daquele buraco, daquele peso, daquela conexão que me prendia como uma corrente enferrujada. Porque é isso que acontece quando você se entrega ao pecado, você se torna um só com ele, com a pessoa, com a destruição. E eu não sabia. Ou melhor, eu sabia, mas não queria enxergar. Porque a ignorância, nesse caso, não era uma bênção e era uma maldição. Foi então que me agarrei ao que eu conhecia, a estrada. Em 2004, eu tinha tirado minha habilitação para caminhões, e naquele momento, com o mundo desabando ao meu redor, era a única coisa que fazia sentido. Vamos embora, eu disse. Pegamos o diesel e sumimos. E foi o que fizemos. Entramos naquele caminhão e partimos, como se a distância pudesse apagar os erros, como se o movimento pudesse nos salvar. Mas a estrada não perdoa. Eu trabalhava para uma empresa, mas não durava muito. Porque atrás do volante, eu não era só um motorista, era um homem em guerra. Uma guerra contra a abstinência, contra a necessidade de entorpecer a dor, contra a voz que me dizia para parar. E eu não parava. Bebia todos os dias. Todos. Não era só um gole aqui, uma cerveja ali, era uma rotina de autodestruição. Minha bebida preferida? Old English 800. Comprava uma caixa, enchia o freezer do caminhão, e começava o dia como se fosse normal, um baseado, um trago de vodka, às vezes um pouco de cocaína ou metanfetamina se tivesse. E então, com a mente nevoada e o corpo tremendo, eu dirigia. Por horas. Por dias. Como se o álcool e as drogas fossem combustível suficiente para me manter acordado, alerta, vivo. Isso durou 3, 4 meses. Até que Deus decidiu que era o suficiente. Aconteceu em um posto de pesagem. Eu estava atrasado, com ressaca, e negligente. Não pesei o caminhão. Quando o policial se aproximou, o cheiro de maconha ainda pairava no ar. Eu tinha fumado horas antes, mas o odor não mentia. Ele insistiu. Revistou o caminhão. Não encontrou nada além de 2 latinhas vazias de cerveja no fundo da cabine. Mas foi o suficiente. Uma infração por bebida, outra por excesso de peso. E, claro, a empresa me demitiu na mesma hora. Mas a vida não para. E eu também não. Consegui outro emprego, dessa vez com um dono de caminhão, um operador independente. Ele era como eu, um alcoólatra, um viciado em cocaína, um homem que vivia no limite. Ótimo, pensei. Pelo menos não vou me sentir sozinho. Porque quando 2 destroços se encontram, a lógica é que se apoiem. Mas não funciona assim. A disfunção não se cura com mais disfunção. Ela só se multiplica. Trabalhei com ele por 4 semanas. Até que o caminhão quebrou no meio da estrada, a caminho do Oregon. A transmissão falhou, o motor começou a tremer, e eu, no meio daquela confusão mecânica, senti o desespero me consumir. Não tinha cocaína. Não tinha metanfetamina. Só uma caixa de Old English 800 e 1,5 galão de vodka. E eu precisava de algo mais forte. Precisava de um escape. Mas o caminhão não parava de sacudir, e a estrada não me dava trégua. Foi então que cometi o erro. Havia uma brecha na rodovia, um espaço onde os policiais costumavam cruzar para o outro lado. Eu decidi arriscar. Vou cortar aqui mesmo, pensei, antes que o caminhão pare de vez. O problema é que não calculei a distância. Havia um outro caminhão atrás de mim, a uns 200 metros, mas quando girei o volante, ele estava ali, freando com tudo, fumaça saindo dos pneus. Eu o vi. Vi o branco dos olhos dele, a expressão de choque. Ele conseguiu parar a tempo, mas por pouco. Por muito pouco. E naquele instante, algo em mim se quebrou. Não houve gritos. Não houve xingamentos. O motorista simplesmente parou, desceu do caminhão e esperou. Ele estava tão assustado quanto eu. Mas eu sabia, aquilo poderia ter sido o fim. O fim de tudo.
Chegamos a um posto de parada. E eu, fresta de luz no alto, como se o teto daquela caverna fosse uma boca entreaberta para o céu. Mas não era céu. Era algo mais denso, mais pesado, como se o ar ali fosse feito de chumbo. E então eu vi. Não era um sonho. Não era um delírio. Era real, tão real quanto o suor frio escorrendo pelas minhas costas, tão real quanto o gosto de metal na minha boca. Na parede à minha frente, as pedras negras começaram a se mover. Não como se algo as empurrasse, mas como se elas mesmas estivessem vivas, pulsando, respirando. E então, do meio delas, uma sombra se desprendeu. Não era uma figura. Não era um homem. Era algo que usava a forma de um homem, mas que se contorcia como fumaça presa em um frasco, como se seu corpo fosse feito de 1000 braços tentando escapar de dentro de si mesmo. Os olhos, se é que eram olhos, eram 2 buracos negros, vazios, mas que me viam. E quando aqueles buracos se fixaram em mim, eu soube. Soube que não era a primeira vez que ele me observava. Uma voz ecoou dentro da minha cabeça, não com palavras, mas com sensações. Era como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado meu coração até ele sangrar. Você já é meu, dizia. Sempre foi. E eu sabia que era verdade. Porque naquele momento, eu me lembrei. Lembrei de todas as vezes em que olhei para o espelho e não reconheci o rosto que me devolvia o olhar. Lembrei das noites em que acordei gritando, mas sem voz. Lembrei daquela sensação de estar caindo, caindo, caindo e nunca chegar ao fundo. Eu tentei me mexer. Tentei gritar. Mas meu corpo não respondia. Era como se eu estivesse preso em cimento fresco, afundando devagar, enquanto aquela coisa se aproximava. E então, do nada, uma luz. Não a luz da caverna, essa era diferente. Era quente. Era viva. E vinha de trás de mim. Eu não conseguia virar a cabeça, mas senti. Senti como se alguém tivesse acendido uma fogueira no meio da escuridão, e o calor dela me envolveu como um abraço. A sombra recuou. Não fugiu, recuou, como um animal acuado, os buracos negros se estreitando em fendas de ódio puro. E então, uma voz. Não na minha cabeça. Dentro de mim. Você não pertence a ele. Foi como se alguém tivesse arrancado uma máscara que eu nem sabia que usava. De repente, eu respirei. De verdade. Como se, pela primeira vez em anos, meus pulmões tivessem se enchido de ar limpo. E com aquele fôlego, veio a lembrança não de um lugar, não de um rosto, mas de algo maior. Algo que eu tinha esquecido. A sombra sibilou. Um som que não era som, mas que fez meus ossos tremerem. Ele vai voltar, disse. E da próxima vez, não haverá luz. E então acordei. Estava de volta no chão do garage, o cheiro de mofo e gasolina invadindo minhas narinas. Meu corpo inteiro tremia, e minha camisa estava encharcada de suor. Mas não era só suor. Era alívio. Porque pela primeira vez em anos, eu sabia que não estava sozinho. Meu tio gritou da casa, Ei, você tá vivo aí ou o quê? Eu me levantei, cambaleando, e olhei para as minhas mãos. Elas estavam sujas, marcadas, mas minhas. E naquele momento, algo dentro de mim se partiu não como vidro, mas como uma corrente. Uma corrente que eu nem sabia que me prendia. Eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Mas pela primeira vez, eu queria saber. Pela primeira vez, eu queria lutar. E foi assim que, naquela noite, em um garagem imundo em Fresno, eu comecei a voltar. Não de uma vez. Não de repente. Mas comecei. Porque quando você toca o fundo, só há 2 caminhos, afundar de vez ou começar a cavar para cima. E eu escolhi cavar. Sangue seco e lascas de osso se misturando à minha própria saliva. Não havia ar suficiente para gritar, só um engasgo rouco que rasgava minha garganta como lixa. Cada tentativa de me mover era uma traição, os espinhos de pedra não apenas cortavam, eles cresciam. Como se sentissem meu desespero, eles se alongavam, se retorciam, cravando-se mais fundo nas feridas já abertas. Não eram rochas.
Eram dentes. Dentes de algo que nunca deveria ter boca. E então eu vi ele. Não um rosto, não exatamente. Era mais como uma ausência com forma, um vazio onde deveriam estar os traços, mas com olhos que não piscavam, porque não eram olhos. Eram buracos que sugavam a luz ao redor, como se o próprio escuro fosse um ser vivo. Ele não se movia. Não precisava. Sua presença era um peso que esmagava meu peito, uma pressão que fazia minhas costelas rangerem como galhos secos. Eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que aquele era o dono do lugar. O dono do silêncio que vinha depois dos gritos. Ele não falou. Não precisava. Suas palavras eram o cheiro de carne podre grudado na minha língua, o gosto de cinzas queimando no fundo da minha garganta. Você já sabia, era o que ele dizia. Você sempre soube que este era o seu lugar. Você só fingiu que não. E era verdade. Eu me lembrei de todas as vezes em que ignorei a voz que sussurrava no fundo da minha mente aquela que me dizia para parar antes de afundar mais um pouco. Lembrei das noites em que escolhi a agulha em vez da oração, o desespero em vez da esperança, o vazio em vez do arrependimento. Cada escolha tinha sido um tijolo na parede que agora me prendia ali. E o pior? Eu sabia que podia ter mudado. Mas não mudei. O vazio se inclinou sobre mim, e de repente eu vi não com os olhos, mas com algo mais profundo, algo que doía mais que as feridas. Vi minha vida inteira se desenrolar como um filme que eu não queria assistir. Cada mentira que contei, cada pessoa que magoei, cada vez que virei as costas para o que era certo. E o mais terrível era que, no fundo, eu gostava daquilo. Gostava da escuridão, da dor, da sensação de estar perdido. Porque era mais fácil do que enfrentar a luz. Foi então que algo dentro de mim quebrou, não a corrente, não dessa vez. Foi o último pedaço de orgulho, a última desculpa. E no meio daquele inferno, no meio da dor que parecia não ter fim, eu senti. Não era alívio. Não era paz. Era algo mais simples, mais cru, era verdade. Eu não pertencia àquele lugar. Não porque merecesse algo melhor eu não merecia. Mas porque ele ainda estava lá. Em algum lugar. Mesmo que eu não pudesse vê-lo, mesmo que sua presença parecesse tão distante quanto uma estrela morta, ele estava. E se ele estava, então eu ainda tinha uma escolha. Mesmo ali, no fundo do poço, eu ainda podia escolher. E pela primeira vez em anos, eu escolhi gritar. Não com a boca, ela já não existia mais. Gritei com o que restava de mim, com o último suspiro de uma alma que se recusava a aceitar que aquele era o fim. Gritei com o desespero de quem sabe que não há mais nada a perder. E então luz. Não a luz fraca e distante que eu tinha visto antes. Não. Era uma luz que queimava, que cortava a escuridão como uma lâmina. E com ela, veio o som. Não os gritos, não os lamentos. Veio uma voz. Não uma voz que falava, mas uma voz que existia, como se o próprio ar tivesse começado a cantar. Você ainda é meu. E de repente, as rochas pararam de se mover. O vazio recuou. E eu soube, não com a mente, mas com algo mais profundo, algo que nunca tinha sido tocado antes, que aquele não era o meu lugar. Ainda não. Mas o gosto de sangue ainda queimava na minha boca, ferro e podridão se misturando como se a própria escuridão tivesse se infiltrado nas minhas veias. Como podia sentir aquilo? Como podia saborear o que não tinha forma, o que não pertencia a este mundo? E no entanto, lá estava espesso, sufocante, como se cada pedra daquele lugar tivesse sido mergulhada em veneno e forçada goela abaixo. Eu me arrastei em direção à luz. Não havia escolha. Era como se algo dentro de mim, algo que eu não reconhecia, me puxasse para frente, mesmo enquanto o resto do meu ser gritava para fugir. E então, em meio ao caos, uma única lembrança emergiu, clara como um grito: Jesus me ajudou. Não era uma oração. Não era um pedido. Era um fato, gravado na minha alma como uma marca a ferro. Jesus me ajudou. E naquele instante, como se uma mão invisível tivesse me arrancado daquele pesadelo, eu estava no chão. O chão real. O chão da minha vida. Eu gritava.
Eu me debatia. Minhas mãos se agitavam no ar como se ainda tentassem afastar o que já não estava mais lá. Meu tio estava em cima de mim, os olhos arregalados, a voz rouca de pânico. Pare! Pare com isso, garoto! Ele segurava um tubo, um pedaço de cano, talvez como se fosse me acertar, mas não era raiva no rosto dele. Era terror. O mesmo terror que me consumia. Eu não sabia onde estava. Não sabia quem estava. Só sabia que tinha acordado socando o vazio, e que o vazio tinha respondido. Encolhi-me em posição fetal. As lágrimas vieram como uma represa se rompendo, quentes e intermináveis. Meu tio se ajoelhou ao meu lado, a voz abafada pela confusão. O que há de errado com você, garoto? O que diabos aconteceu? Mas eu não conseguia responder. As palavras morriam na minha garganta, engasgadas pelo medo. Ele também não insistiu. Nós dois sabíamos que algumas coisas não podiam ser ditas em voz alta. No caminho para o trabalho, o silêncio era uma parede entre nós. Normalmente, ríamos, ouvíamos música, trocávamos histórias. Mas naquela manhã, o rádio ficou desligado. O ar pesava como chumbo. Eu olhava pela janela, os dedos apertando o banco do carro, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido um sonho. Um pesadelo horrível, mas apenas um sonho. Mas o gosto de sangue ainda estava na minha língua. E o medo não era algo que se esquece. Naquela noite, eu orei. Não com palavras bonitas, não com fé serena. Ore com as mãos trêmulas, a voz quebrada. Deus, por favor, não me deixe voltar para lá. Não quero ir. Não aguento. Eu acreditava não, eu sabia que aquele lugar era real. E que, se eu voltasse, não haveria volta. Então, fiz o que qualquer homem assustado faria, bebi. Bebi até a garrafa ficar vazia, até o mundo girar, até a memória começar a se dissolver em névoa. Hoje não vou sonhar, prometi a mim mesmo. Hoje vou dormir como um morto. E dormi. Dormi como se o álcool fosse um escudo, como se o esquecimento fosse uma armadura. Mas o sono não foi misericordioso. Acordei com o frio cortando os ossos. O aquecedor estava ligado, uma luz alaranjada tremeluzindo perto do meu rosto. Eu estava enrolado em um moletom, o capuz puxado sobre a cabeça, tentando me esconder do mundo. Obrigado, Jesus, murmurei, aliviado por estar de volta à realidade. Obrigado por me deixar dormir. E então, como se o próprio universo tivesse ouvido meu agradecimento e decidido me punir por ele, meus olhos se abriram. A luz não era do aquecedor. Era uma coisa viva, pulsante vermelha, laranja, amarela, como se alguém tivesse acendido um fogo dentro de uma ferida aberta. E eu estava dentro dela. Não em um sonho. Não em um pesadelo. Mas dentro de algo que se contorcia, que respirava, que me envolvia. Era a carne. Não como a minha, não como a de nenhum ser vivo que eu já tivesse visto. Era a carne crua, com veias grossas serpenteando por ela, como se eu estivesse preso no ventre de um monstro ainda não nascido. Minha cabeça estava imersa nessa bola de tecido vivo, mas meu corpo, meus braços, minhas pernas estavam de fora, flutuando em uma substância gelatinosa que me apertava, que me esmagava. Eu podia sentir meus ossos se quebrando. Não era a dor. Era a pressão. Uma força tão intensa que fazia o peso de um carro parecer um sopro. Meus dedos se contorciam, minhas costelas rangiam, e eu sabia com uma certeza que não vinha da mente, mas das entranhas, que se aquilo continuasse, eu seria reduzido a nada. Mas o pior não era a dor. O pior era o lugar. Não era escuro. Isso foi o que me desorientou. O inferno que eu conhecia era trevas, era silêncio, era o vazio. Mas ali, as paredes pulsavam com luzes demoníacas, azuis elétricos, vermelhos sangrentos, verdes doentios que piscavam em padrões que meus olhos não conseguiam acompanhar. E a música? A música. Não era um som. Era uma presença. Uma vibração que atravessava meu crânio, que fazia meus dentes rangerem, que me fazia querer arrancar os ouvidos só para fazê-la parar. Fechei os olhos. Mas a escuridão não veio.
As luzes continuavam lá, queimando minhas pálpebras, como se tivessem atravessado minha carne e se alojado diretamente no meu cérebro. Foi então que me lembrei do Galbatron. Aquele maldito brinquedo do parque de diversões. Aquele cilindro giratório, com um homem no centro, o rosto pálido, os olhos vazios, a música pesada demais para ser real. Eu tinha 8 anos quando subi nele. Minha mãe me arrastou, rindo, dizendo que seria divertido. Mas no momento em que as portas se fecharam e o brinquedo começou a girar, eu soube que tinha cometido um erro. O mundo se tornou um borrão, a gravidade me puxando para todos os lados, e o homem no centro, ele não se movia. Ele observava. E havia algo de errado com ele. Algo que, mesmo criança, eu reconheci como errado. Eu vomitei. Chorei. Gritei para minha mãe me tirar dali. E jurei que nunca mais chegaria perto daquilo. Mas ali, naquele lugar, eu estava de volta ao Galbatron. Só que pior. Porque não era um brinquedo. Não era uma ilusão. Era real. E eu estava girando, girando meus braços esticados, meus pés balançando no vazio, enquanto a música se tornava cada vez mais alta, cada vez mais faminta. Eu odiava brinquedos que giravam. Odiava a sensação de perder o controle, de não saber onde era cima ou baixo. Odiava a tontura, o enjoo, a maneira como o mundo parecia se dissolver em caos. E agora, ali, eu estava preso em um pesadelo que girava. Fechei os olhos de novo. Mas as luzes não pararam. A música não parou. E então, como se algo tivesse percebido minha resistência, a pressão aumentou. A bola de carne ao meu redor se contraiu, e eu senti algo se quebrar dentro de mim, não um osso, não um músculo, mas algo mais profundo. Algo que não deveria ser tocado. E foi então que eu soube, não era um lugar para onde eu tinha ido. Era um lugar para onde eu tinha sido chamado. Era de carne podre e metal enferrujado, um cheiro que não pertencia a este mundo. E então, quando o demônio puxava a alavanca de novo, tudo recomeçava. Não havia alívio. Não havia pausa. Apenas a certeza de que aquilo nunca terminaria. Meus ossos se quebravam e se reconstituíam em um ciclo interminável, como se o próprio tempo tivesse se dobrado para me torturar. Cada vez que a rocha côncava parava, eu sentia meus dentes se realinharem na gengiva, minha pele se costurar de volta ao rosto, meus dedos se endireitarem só para serem destroçados outra vez no instante seguinte. O demônio ria, uma gargalhada gutural que ecoava entre as estações de suplício, como se cada grito nosso fosse combustível para sua diversão. E então, no meio daquela agonia, eu percebi algo pior: não estávamos sozinhos. Havia centenas, não, milhares daquelas estruturas pendulares espalhadas pelo horizonte escuro, cada uma com seu próprio demônio, cada uma com suas vítimas. Alguns gritavam. Outros já não tinham mais voz. Alguns tentavam se debater, mas seus corpos estavam presos na rocha como insetos em âmbar. E o pior de tudo? Eles sabiam que aquilo nunca acabaria. Que cada segundo de dor era apenas um prelúdio para o próximo. O demônio que me torturava parou por um instante, como se sentisse meu desespero crescer. Ele se aproximou, seu hálito fedendo a enxofre e decomposição, e sussurrou algo que não deveria ser ouvido por ouvidos humanos. Não eram palavras. Era uma promessa. Uma sentença. Você vai se lembrar disso quando acordar, ele disse, e eu soube que ele não estava falando do inferno. Ele estava falando da terra. Porque, de repente, eu estava de volta. Meus olhos se abriram no escuro do meu quarto, o suor gelado grudando a camisa na pele, o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Eu ainda sentia o gosto de vômito na boca, ainda ouvia o eco da música distorcida, ainda sentia a pressão da rocha me esmagando. Mas o pior era o silêncio. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração ofegante. Eu não estava morto. Ainda não. Mas algo dentro de mim tinha morrido naquela noite. E o que restava estava marcado. Porque agora eu sabia a verdade. O inferno não era um lugar para onde você vai. Era um lugar para onde você é arrastado de volta, de novo e de novo, até que não reste mais nada para quebrar.
Um abismo entre meus dedos e os dele. Ele estendeu a mão, os olhos vazios, a boca aberta num grito que nunca chegava a sair. Me tira daqui, era o que eu li em seus lábios, mas não havia som. Apenas o eco de um lamento que se perdia no vento negro daquela rua sem fim. Eu queria gritar de volta. Queria dizer que sentia muito, que não sabia, que agora entendia. Mas minha voz tinha sido arrancada junto com o resto, junto com a ilusão de que o tempo ainda me pertencia. Cada passo adiante era um peso, como se meus pés afundassem em cimento fresco. E então, de repente, ele sumiu. Não como uma pessoa que se afasta, mas como uma imagem que se dissolve na tela de um filme velho, deixando apenas o rastro de uma pergunta: será que ele me reconheceu? A luz no fim da rua pulsava, fraca, mas insistente. Era como um farol em meio a uma tempestade, e eu sabia, sem saber como, que era minha única saída. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, algo me puxou para trás. Não uma mão, não um demônio, não uma corrente. Era pior, era a lembrança. A lembrança de cada escolha. Cada vez que eu disse amanhã para Deus, cada vez que troquei a verdade por um riso bêbado, cada vez que virei as costas para quem precisava de mim. A rua inteira parecia respirar essas memórias, e cada porta, cada janela, cada sombra sussurrava: você sabia. Você sempre soube. E então, como se o próprio ar tivesse se tornado líquido, eu vi. Vi o que acontecia com aqueles que paravam. Vi o padre que, em vida, vender indulgências aos ricos e ignorar os pobres. Agora, suas mãos estavam presas em correntes de ouro que o arrastavam para baixo, enquanto vozes de crianças gritavam: onde estava sua misericórdia? Vi a freira que, por medo, calara-se diante da injustiça. Agora, sua boca estava costurada com fios de prata, e seus olhos choravam lágrimas que se transformavam em espinhos. Vi o homem de negócios que pisara em cabeças para subir. Agora, suas pernas eram de vidro, e cada passo fazia estremecer em cacos. Eles não estavam lá por acaso. Cada um tinha um lugar, um departamento, como uma máquina perfeita de punição. Não era fogo. Não era enxofre. Era pior, era a eternidade de saber. Saber que você teve a chance. Saber que você escolheu errado. Saber que, no fim, o inferno não era um castigo de Deus, era o resultado de uma vida inteira de não. A garota gritava ainda. Por favor, me vê. Por favor, me ajuda. Sua voz era um fio de navalha cortando o silêncio. Eu queria parar. Queria voltar. Mas algo dentro de mim, algo que não era mais eu, me empurrava para frente. E então, como um sonho que se desfaz ao acordar, a rua começou a tremer. As paredes se desmancharam em fumaça, as vozes se transformaram em zumbidos distantes, e eu estava de volta. De volta ao meu quarto. De volta ao suor frio, ao coração batendo como um tambor de guerra, as mãos trêmulas que tateavam o lençol como se ele pudesse me dizer que era real. Mas eu sabia. Sabia que não era um sonho. Sabia que, em algum lugar, naquele exato momento, a garota ainda gritava meu nome. Sabia que meu pai ainda estendia a mão, sem esperança. Sabia que, se eu fechasse os olhos, poderia voltar para lá. E foi então que eu entendi. O inferno não era um lugar para onde você vai. Era um lugar para onde você leva. Dentro de você. Nas suas escolhas. Nos seus arrependimentos. Naquilo que você enterrou tão fundo que nem mesmo a morte consegue desenterrar. E a pior parte? Você não precisa morrer para visitá-lo. Basta fechar os olhos. E não havia nada que eu pudesse fazer. Nada que pudesse salvá-lo. As sombras o arrastavam, e seus gritos se misturavam aos meus: Sam, por favor, me ajude. Mas minhas mãos estavam vazias, meu coração, paralisado. Eles o puxaram para o abismo, e tudo o que restou foram ecos de desespero, como se o próprio ar guardasse a memória daquela agonia. E então, de repente, o silêncio. E eu acordei. Era quinta-feira à noite. Meu corpo tremia, a cama estava encharcada de suor, e a realidade se despedaçava como vidro sob os meus pés. Reggi, não há palavras para descrever o que vi. Não há explicação que faça justiça àquilo.
Mas uma coisa eu sei, é real. O que você ama aqui, você desprezará lá. O que você ignora agora, o inferno vai esfregar na sua cara por toda a eternidade. E não pense que é um jogo. Não é uma metáfora. Não é uma história para assustar crianças. É um contrato assinado com o sangue da sua indiferença. Demônios já estão designados para você antes mesmo de você chegar lá. Eles conhecem seu nome, seus medos, seus pecados. E quando a hora chegar, eles não vão pedir permissão. Eu já estive lá. 4 overdoses. 4 vezes em que a morte me estendeu a mão, e 4 vezes Deus a arrancou de mim. Mas o inferno não é um lugar de segunda chance. É o fim da linha. E se você está ouvindo isso agora, se ainda respira, ainda há tempo. Mas não espere. Não diga amanhã. O amanhã pode não chegar. O diabo não avisa quando vem buscar o que é dele. E ele sempre vem. Então, agora mesmo, onde você está, feche os olhos. Não para ver o inferno, mas para encontrar aquele que o venceu. Jesus não deveria ter me salvado. Eu não merecia. Mas ele fez. E se ele fez por mim, fará por você. Porque o amor dele não tem limites. O perdão dele não tem fim. E a salvação dele é agora. Não deixe para depois. Não deixe para quando for tarde demais. Hoje é o dia. Hoje é a sua chance. Entregue sua vida. Entregue suas dores, seus vícios, suas mentiras. Entregue tudo. Porque ele está esperando. E ele não vai desistir de você. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por cada alma que ouve isso agora. Agradecemos por cada coração quebrado que finalmente encontra esperança. Pai, toca neles. Quebra as correntes. Derruba as muralhas. Que o Espírito Santo invada suas casas, seus corações, suas mentes. Que sintam o teu amor, a tua misericórdia, a tua paz, aquela que o mundo não pode dar. E nós quebramos, em nome de Jesus, toda a obra do inimigo. Quebramos toda a maldição, todo feitiço, toda mentira que o diabo plantou. Quebramos o orgulho, a rebeldia, a cegueira espiritual. Que o sangue de Jesus lave, purifique e restaure. Pai, hoje nós te louvamos. Hoje nós te exaltamos. Porque só tu és digno. Só tu tens o poder. E só em teu nome a salvação. Aleluia. 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 Não serei o próximo. E você também não precisa ser.